2 Pedro 2:1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita ou não demora. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. São somente esses 4 versículos. Eu peço que você sente, pode manter a sua Bíblia aberta. 2 Pedro capítulo 2, verso 1. Nós temos aqui, queridos, presta atenção, você pode olhar para cá. E também houve entre o povo falsos profetas. Olha para mim. Esse versículo da palavra de Deus está dizendo que houve no meio do povo de Israel se levantaram falsos profetas. Que no Antigo Testamento houveram falsos profetas. Que no Antigo Testamento haviam profetas que eram mentirosos, profetas que não eram de Deus, que homens diziam que tinham a mensagem de Deus, que estavam falando por Deus, pela palavra de Deus, mas na verdade eles eram falsos, eles eram mentirosos, não era por Deus, não era Deus e não era a palavra de Deus. Entre o povo, quando fala no versículo, houve entre o povo, está falando da nação de Israel no Antigo Testamento. Trazendo para o Novo Testamento essa profecia, isso aqui é o Espírito Santo usando o apóstolo Pedro, numa palavra profética, numa profecia. Ele disse, olha, houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Quando diz também, ele está fazendo uma correlação, ele está dizendo assim, da mesma forma, do mesmo jeito, como no Antigo Testamento, entre o povo de Israel, que era o povo de Deus, se levantaram falsos profetas, entre vós, vós quem? A igreja. No tempo da graça, depois que o Senhor Jesus Cristo veio, morreu na cruz, derramou seu sangue, pagou pelos nossos pecados, então o Espírito Santo está fazendo uma relação direta, que da mesma forma como houve entre o povo falsos profetas no Antigo Testamento, também haveriam no nosso meio na igreja. E quando fala em mestres, em algumas traduções diz mestres, e em doutores, está falando que entre vós haverá falsos professores, falsos ensinadores, falsos doutrinadores, pessoas que ensinariam, mas esse ensino seria falso, seria mentiroso, não seria a palavra de Deus, não seria aquilo que Deus queria que fosse ensinado. São falsos doutores. Quem está entendendo até aqui, meu irmão? E o que é que esses doutores fariam no Novo Testamento, ou seja, na igreja? Eles introduzirão, quer dizer, eles vão colocar no meio do povo, para vocês aprenderem, para vocês entenderem, para vocês serem doutrinados, ensinados com esses falsos ensinos, só que isso será introduzido encobertamente. Não é de uma maneira clara,
Não é de uma maneira direta, de formas que qualquer pessoa possa olhar e dizer: puxa, isso é um falso mestre, é um falso doutor, é um falso profeta. Não, esse ensino seria uma coisa camuflada. Seria algo que há necessidade de que alguém preste atenção, de que alguém olhe, de que alguém compare com as escrituras, porque por cima a heresia fica encoberta. Então não é uma coisa esclarecida, não é uma coisa direta, não é uma coisa clara. Introduzirão encobertamente, aqui para nós entendermos, por baixo dos panos. Amém? Introduzirão encobertamente heresias de quê? De perdição. Isso quer dizer que aquele ensinamento falso dos falsos doutores leva a igreja à perdição. E que esses falsos doutores, com seus falsos ensinamentos, levarão a igreja até mesmo a negar o Senhor que os resgatou. Então, queridos, a coisa é séria. Então é importante nós entendermos, compreendermos de que está se tratando isso. Quem são esses falsos doutores? Quais são as heresias que estão sendo introduzidas encobertamente na igreja? E que essas heresias estão trazendo perdição para o povo. Quem está me entendendo, faça assim. Precisamos então, queridos, aproveitar um domingo à noite como hoje, igreja lotada, para nós trazermos esse ensinamento. E eu faço isso primeiro por causa que o Espírito Santo manda eu fazer. Segundo, porque Deus plantou no meu coração um zelo muito grande pela vida de vocês. Pela vida de vocês. Eu podia ocupar esse espaço aqui no domingo à noite e pregar aqui mensagens que vocês iam pular dos bancos de alegria, aplaudir, sapatear, bater palma. Podia fazer isso, eu podia pegar aqui histórias. Eu tenho um livro muito bonito chamado Histórias Interessantes, que uma história é mais interessante do que a outra, e eu podia chegar aqui e contar aquelas histórias, você ia achar muito bom. Mas não seria a obra de Deus. Porque nós estamos, olha para mim, olha para cá, vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempo de apostasia. Pastor, que palavra é essa? Apostasia é uma palavra grega que significa desviar-se da verdade. E nós estamos vivendo tempo de muitas heresias no nosso meio. E essas heresias estão destruindo a igreja, estão destruindo a saúde espiritual da igreja, estão desvirtuando o caminho que Deus quer que o povo dele siga. Então aquele, querido, que tem responsabilidade diante de Deus e ama a igreja, não pode deixar a igreja enganada. Você consegue compreender? Por que num domingo à noite eu vou falar, eu vou combater as heresias? Porque as heresias estão destruindo a igreja. Queridos, só para vocês terem ideia, pastor, eu não estou entendendo, não estou gostando, pois eu vou lhe dizer. Tem tanta coisa estranha acontecendo no nosso meio, que lá no Mato Grosso, Cuiabá, se levantou lá um movimento, lá no Cuiabá, aqui no Brasil, se levantou um movimento dentro da igreja Assembleia de Deus, com voz profética, com dons de profecia, com manifestações de poder. E esse movimento ele foi se avultando, ele foi crescendo, ele foi começando a tomar conta e criando adeptos e trazendo pessoas para esse movimento, de forma que esse movimento lá em Cuiabá agora, no meio da igreja evangélica,
os crentes de algumas Assembleias de Deus no Cuiabá estão tocando fogo nas suas Bíblias. Os crentes estão queimando as suas Bíblias, dizendo que a Bíblia, a nossa Bíblia, a palavra de Deus, para eles agora é maldição. E que a palavra de Deus viva e de verdade é a que sai da boca de um profeta que se levantou lá. E uma das coisas que esse profeta que está lá no Mato Grosso, lá em Cuiabá, disse para a igreja, é que essa Bíblia está adulterada, a nossa Bíblia está adulterada, que não é a palavra de Deus, que Ele é a palavra de Deus agora aqui na terra, e mandou os crentes tocarem fogo na Bíblia. É claro que um movimento como esse não começa de uma vez. Como é que eles fazem? Introduzem encobertamente. Ninguém vai chegar de uma vez para os crentes e dizer assim: vamos fazer uma fogueira das nossas Bíblias. Vai fazer assim? Vai trabalhando, ganhando a confiança, trazendo ensinos errados, torcendo a palavra devagarinho, envolvendo as pessoas, ganhando a confiança, introduzindo encobertamente heresias destruidoras, heresias de perdição. Quando o povo está envolvido, aí vem a heresia pesada, de formas que qual é o trabalho dos pastores, ou pelo menos o que eles deveriam fazer? Deveriam ter cuidado com a igreja, deveriam zelar pela igreja, deveriam amar a igreja e ter cuidado para que vocês não serem envolvidos por essas coisas. É por isso, queridos, que eu estou aqui hoje diante de vocês, domingo à noite, igreja cheia, e eu vou desmanchar hoje pela palavra algumas heresias que existem no nosso meio. Para quê? Para que essas heresias destruidoras que são introduzidas encobertas não lhe alcance, não lhe faça uma vítima, não lhe engula. Porque você foi chamado para Jesus, lavado e comprado pelo sangue de Jesus. Você custou um preço muito caro, e Deus quer te levar para o céu. Aleluias. Glória a Deus. Pastor, isso aí que o senhor está falando não existe não. Em nome de Jesus eu peço autorização no meio do culto para te mostrar o vídeo. Preste atenção no vídeo. Preste atenção, igreja. Você vai ver que eu não estou brincando aqui, nem falando besteira. Glória a Deus. Altar de Atos, capítulo 19, se acendeu na Assembleia de Cuiabá. E aqui está o irmão Dinir queimando a sua Bíblia, a maldição, para mostrar que eu não sou preso às coisas terrenas, sim a palavra do profeta, a palavra de Deus viva hoje na terra. Amém, irmão Dinir? Amém. Assim como os católicos fazem a imagem de adoração, hoje as falsas traduções da Bíblia fazem dos evangélicos, brahmanistas, protestantes a mesma coisa. Atos capítulo 19 se acende em Cuiabá, Mato Grosso. Amém. E nós cremos na palavra de um profeta vivo, Cacu Feliz. Amém. Vocês ouviram quando ele chamou a Bíblia de maldição? Quem conseguiu ouvir quando ele disse: estamos queimando a Bíblia a maldição? Você ouviu quando ele disse que era da Assembleia? Sim. O que é que leva crentes, queridos, a queimar a Bíblia e chamar a Bíblia de maldição? Vocês estão me compreendendo, igreja? Você acha que isso aconteceu de um dia para o outro, da noite para o dia? Não. Um falso profeta
um falso mestre, um falso doutor, foi introduzindo encobertamente heresias destruidoras, até que chegou a esse ponto e chegou a esse nível. E deixa eu te dizer uma coisa, essas coisas do diabo não ficam escondidas, rapidinho se espalha de Brasil afora. Deu para entender agora a minha preocupação com vocês em trazer uma mensagem nessa noite com o tema desmascarando os falsos profetas? Eu estou errado em fazer isso, igreja? Ou eu estou zelando por vocês, estou tendo amor por vocês, estou tendo cuidado com vocês? Se alguém tivesse se levantado nesse lugar e tivesse combatido essa heresia desde o começo, alguém tivesse se levantado e tivesse dito: olha, pelas escrituras, isso é um falso profeta, não ouçam, não sigam, não aceitem os seus ensinos, não tinha chegado até isso aí. Mas acontece que a maioria dos homens que deveriam zelar pela igreja e pregar a palavra como ela é, não estão preocupados com a igreja, estão preocupados com dinheiro, estão preocupados com lucro, com riqueza, de tomar o que você tem. E estão deixando correr frouxo, ao ponto que heresias destruidoras estão destruindo a igreja. Quem consegue me entender? Então, queridos, o segundo vídeo que eu vou mostrar, ele ilustra mais um pouquinho disso do que está acontecendo no nosso meio. Nós temos, olha para cá, ele não vai colocar o vídeo agora. Nós temos no nosso meio uma heresia destruidora que foi introduzida encobertamente, agora está esclarecida, chamada de teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é uma doutrina de demônio, é uma doutrina falsa, é uma doutrina diabólica que torce completamente as escrituras e a verdade da palavra de Deus. Mas como a teologia da prosperidade, ela foi entrando devagarinho, de forma sorrateira, foram introduzindo encobertamente, agora está tão difícil combater, porque a teologia da prosperidade entrou em todas as igrejas. Todos os segmentos evangélicos hoje estão contaminados com a teologia da prosperidade. Para falar a verdade, eu tenho pena desta geração de crentes de 20 anos para cá, porque a maioria dos crentes que nasceram na fé de 20 anos para cá correm um risco muito grande de nunca terem ouvido o evangelho verdadeiro. Vocês estão me entendendo, irmãos? Agora, nós estamos no final dos tempos, nós estamos na iminência da volta de Jesus, nós estamos na iminência do arrebatamento da igreja, e o Senhor vai levantar homens de Deus para não combater, para não ter cuidado com a igreja. Meu Deus, tem muita gente perdendo tempo, queridos, contando história, conversando besteira, desabafando, fazendo qualquer coisa, menos cuidando da igreja. Deixa eu te dizer uma coisa: se você ainda voltar aqui no Ministério Palavra Viva, você vai continuar ouvindo a palavra de Deus. Se você disser: pastor, eu não volto mais nessa igreja, Deus levanta outra pessoa e coloca no teu lugar. Mas eu não paro de pregar a palavra de Deus, não paro de ter meu compromisso com Deus. Quer você volte ou não volte, goste ou não goste, eu não estou aqui para te agradar e nem estou atrás do teu dinheiro. Glória a Deus. Aleluias. Hoje eu vou combater diante de vocês a heresia deste homem. Vocês conhecem esse homem? Ele é o líder de uma das maiores denominações, podemos chamar entre aspas de evangélica, do Brasil. Ele é praticamente o pai da teologia da prosperidade, essa doutrina de demônio aqui no Brasil. Agora, antes, deixa aí, vamos para a palavra. Diz assim a palavra do Senhor: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos
apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Nos últimos dias, nos últimos tempos, abandonarão a fé e o caminho, dando ouvidos a quê? Espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então logo nós compreendemos que demônios também elabora doutrinas. Existem doutrinas que são de Deus, existem doutrinas que são do Espírito Santo, e existem doutrinas que são criadas pelos demônios. Então assista esse vídeo e nós vamos para a palavra logo em seguida, em nome de Jesus. Presta atenção. Quem é que tem interesse que você seja rico? Quem? Quem tem interesse que você seja rico? Ninguém. Zero. Não. Nós queremos. A Igreja Universal quer. Porque quanto mais dinheiro você tiver, mais oferta você vai dar. É ou não é? Sim ou não? Claro. Então, a gente quer que você seja rico. Deus quer que você seja rico. Mas o diabo quer que você seja pobre. E os ricos querem que você seja pobre. Porque se você for rico igual eles, quem é que vai lavar as cuecas sujas deles? Quem é que vai fazer comida para eles? Hein? Fala, pessoal. Quem é que vai servi-los? Eles vão fazer, eles vão lavar o seu banheiro, eles vão lavar a sua roupa, eles vão cuidar das... Não, eles não vão cuidar de nada. Eles precisam do pobre para que o pobre fique aos seus pés. Agora, esses pensamentos que nós estamos passando para vocês contraria a sociedade, contraria os grandes, contraria os poderosos, e eu quero que eles se danem. Nós vamos trabalhar para fazer vocês ricos, amém, pessoal? Nós temos uma reunião aqui, reuniões, um dia inteiro, segunda-feira, o dia inteiro, nós estamos aqui lutando para você ser rico. Deixa ele aí. Olha para cá. Bispo Edir Macedo pregando no Templo de Salomão, superlotado. Eu não vi ele citar uma letra das Escrituras. Vocês viram? É o que é pregado, é o que é ensinado. E a palavra que eu acabei de ouvir, foi eu que disse ou vocês ouviram dele mesmo? Dele mesmo? Que foi que ele disse? Deus quer que vocês sejam ricos. Ele também quer que todos fiquem ricos. Para quê? Ele foi bem claro e direto. Para dar mais oferta para ele. Bem claro. E eu quero trabalhar em cima desse. E eu vou trabalhar em cima desse tema. Deus quer que você seja rico? O que ele está falando é Bíblia? O que ele está ensinando é realmente palavra de Deus? Esse homem está sendo usado por Deus? É o Espírito Santo que está falando na boca dele? Olha, queridos, mas a verdade precisa ser dita. Eu acho interessante a forma como ele vai pregando. Ele vai pregando e... Vamos ver se a palavra de Deus confirma a pregação dele. Se a palavra de Deus confirmar a pregação dele, é homem de Deus, é Deus falando na boca dele. Amém? Mas se a palavra de Deus contrariar o que ele acabou de dizer, vocês tirem as suas conclusões. Amém? Vamos para a palavra, igreja? Amém? Glória a Deus. Vamos trabalhar em cima da afirmação. Deus quer que você seja rico. Mas vamos ver o que é que a Bíblia diz. Vamos começar por Colossenses capítulo 3.
versículos 5 a 7. Não foi eu que coloquei essas palavras na boca dele. Ele estava pregando com a boca dele mesmo. Isso aqui não é perseguição contra a pessoa. Isso aqui é combate às heresias. Heresias destruidoras, que não são mais encobertas. Colossenses capítulo 3, versículos 5 a 7. Bíblia, palavra de Deus. Aleluias. Aleluias. Glória a Jesus. Leia comigo a palavra do Senhor, está no telão, e é Bíblia. Se está no telão, também está na sua e está na minha Bíblia. Você pode olhar para a sua Bíblia ou pode olhar para o telão. Vamos ver se a Bíblia confirma a pregação do homem. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nela. Vamos voltar para o primeiro, versículo 5. O versículo 5, olha para cá, olha para mim, está dizendo, queridos, bem claro, bem direto, não precisa nem interpretação. Está falando de obras da carne que são condenadas pelo Espírito Santo. E diz assim: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Aí nós temos prostituição. Eu pergunto à igreja: igreja, prostituição é pecado? Sim. Eu quero que a igreja participe. Vocês estão com medo de quê? Prostituição é pecado? Sim. Impureza sexual é pecado? Sim. Apetite sexual desordenado é pecado? Sim. Vil concupiscência, desejo, meu filho, cobiça, inveja, é pecado? Sim. E a avareza, que é idolatria. Aí eu pergunto, igreja, idolatria é pecado? Sim. Idolatria é pecado. E a palavra está dizendo bem claro que a avareza é idolatria. Não está dizendo que seja parecido ou alguma coisa comparativa. Está dizendo claro e direto: um é com um acento ali, idolatria. E você sabe o que é avareza? Apego aos bens materiais. Apego ao dinheiro. Não foi eu que escrevi, isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui é obra do Espírito Santo, e o Espírito Santo está falando, agora sim é palavra de Deus, e você pode acreditar. Apego aos bens materiais, apego às riquezas, amar o dinheiro é ser idólatra. Tanto faz adorar uma imagem de escultura feita de barro, gesso, seja do que for, ou amar o dinheiro, ter a riqueza no coração, é idólatra do mesmo jeito. Quem consegue compreender? Aleluias. E não é só rico que é idólatra pelas coisas, não. Tem pobre que tem pouca coisa e ainda é idólatra pelo pouco que tem. Tem quase nada, mas ainda é apaixonado pelo dinheirinho. Pelo pouquinho, mas é também. Seja muito ou seja pouco, avareza. Diga isso para o seu irmão. Diga assim, irmão. Seja muito ou seja pouco, o amor ao dinheiro, o apego aos bens materiais é idolatria. E idólatras não vão entrar no reino dos céus. Você notou as palmas aí, Romário? Mais ou menos assim? Então já vi que daqui para o final não vai sair palma nenhuma.
Mas não é show para você estar aqui e eu estou atrás das tuas palmas. Eu quero que você aprenda. Eu não estou aqui para você gostar. Eu estou aqui para você aprender a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Pelas quais coisas, incluindo a avareza, que é a idolatria, vem o quê? A ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E essa palavra está escrita para a igreja. Deu para entender? Está concordando com o que o homem estava pregando? A Bíblia está dizendo, Deus quer que você seja rico. A Bíblia está dizendo, a avareza é idolatria. E a idolatria traz sobre o idólatra a ira de Deus. Quem conseguiu entender para começar? Efésios capítulo 5, verso 3 a 7. Aleluias. Vamos para a palavra, queridos. Heresia não se combate a não ser com a Bíblia pura. Efésios capítulo 5, versículo 3 a 7. Marca na tua Bíblia, olha no telão. Mas a prostituição é quase a mesma lista. E toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a ser. Nem se nomeie, nem apareça entre vós. Nem a prostituição, e nem a impureza, e nem a avareza, nem se nomeie entre vós. E como é que está sendo praticado? Começando pelos pastores. Como é que fica a palavra de Deus? Não estou aqui perseguindo ninguém, eu estou aqui combatendo heresia. Nem sequer a avareza, 5 e 4. Nem torpeza, nem parvoíce, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graça. Vai até o 7. Porque bem sabeis isto, olha aí a lista dos excluídos. Nem fornicador. Pastor, o que é fornicador? É os jovens que não são casados, que fazem sexo fora do casamento. Ou impuros, ou de novo, ou avarento, que é o quê? Avarento, o qual é idólatra. É a Bíblia que está dizendo ou sou eu? Não tem o quê? Herança no reino de Cristo e de Deus. Não foi eu que escrevi, igreja. Abra o olho. Se você quiser receber, receba. Quiser rejeitar, é contigo e Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs. Vocês viram as palavras do homem? Eu quero que você fique rico. Deus quer que você fique rico. Porque por essas coisas vem o quê? A ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É a mesma coisa que está lá em Colossenses, é ou não é, irmão? Então a Bíblia confirma a Bíblia. É assim que se desmancha heresia. 7. Porquanto não sejais seus companheiros. Sai de perto, se desliga dos que se prostituem, se desliga daqueles que estão em fornicação, se desliga dos avarentos que amam o dinheiro e as riquezas. Por quê? Porque por causa disso vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não sejam seus companheiros. Como é que eu posso aprovar uma coisa dessa? Se eu aprovasse, não pregasse para você, ensinasse do jeito que eu estou ensinando, eu é que seria falso profeta. Você está entendendo? Mas se eu estou ensinando a palavra, é o Espírito Santo zelando pela tua vida, porque a volta de Jesus está aí, igreja, está chegando. Oh glória! Aleluia!
E o irmão foi até mais adiante. Noutro tempo era o que? Trevas. Mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Tirai do vosso coração e do vosso meio a avareza, a idolatria. Glória a Deus. Pastor, isso quer dizer que eu não posso ter nada na minha vida? Sim, eu não estou dizendo isso. Não estou aqui fazendo apologia à pobreza nem à miséria. Se você trabalha, se você ganha o seu dinheiro, se você organiza e compra as suas coisas, tenha as suas coisas para você usar, mas não deixe as coisas pertencer ao seu coração. Não deixe nada nessa vida se tornar um Deus na tua vida. Só existe um, é aquele que criou o céu e a terra. Aleluias. Vocês viram que Efésios 5 também falou que avareza é idolatria? E os idólatras vão entrar nos céus? Toda forma, olha para mim, de idolatria, pode ser a idolatria no coração. A avareza é uma idolatria no coração. Ninguém faz um altar para o dinheiro, acende vela ou se ajoelha diante. O altar da avareza é no coração dele, da pessoa. E o que é pior, querido, porque o nosso coração é o quê? É o lugar de Deus morar, é o templo e a morada do Espírito Santo. E a pessoa tira o Espírito Santo, tira a palavra de Deus e coloca a avareza. Deu para entender, irmãos? É por isso que fica fora do reino de Deus, dos céus. Pastor, essa palavra tem peso e é para ter mesmo. Alguns de vocês nunca ouviram e nem viram um pastor pregar desse jeito num dia de domingo. Glória a Deus. Ou grande ou pequeno, ou com muito ou com pouco, Deus me levantou para pregar a verdade. Acabou-se. Aleluia. Toda forma de idolatria, olha para mim, incluindo a avareza, é demoníaca. E por trás da idolatria existem demônios. 1 aos Coríntios capítulo 10, versículo 19 e 20. Toda forma de idolatria tem por trás como seu agente demônios. Seja a idolatria a imagem de escultura, seja a idolatria a uma pessoa, seja a idolatria a um carro, seja o que for, seja o dinheiro, por trás disso estão os demônios. Mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Não quero que sejais participantes com os demônios. Todo tipo de idolatria tem por trás a ação dos demônios. Diga assim: avareza é idolatria. Diga assim: tem por trás demônios. E nós não lemos que as pessoas dariam ouvidos a quê? Doutrinas de... Consegue ser inteligente e juntar uma coisa com a outra? Quem consegue entender o que eu estou ensinando? Você vai tirar suas conclusões. Avarentos são todos aqueles que são apegados aos bens materiais. Pastor, mas isso pode estar atingindo alguém que está aqui nessa noite. Amém. Glória a Deus. Jesus quer te libertar. Jesus quer arrancar esse ídolo do seu coração, te lavar no sangue de Jesus e te levar para o céu. Glória a Deus. A Bíblia ensina que nós devemos viver contentes com o que nós temos. A Bíblia ensina isso, pastor Barbosa. 1 Timóteo capítulo 6, versos 6 a 8, é Bíblia. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 6, versos 6 a 8.
Tendo, porém, sustento, e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Aleluia. Glória a Deus. Seria do 6 ao 8. Mas é grande ganho a piedade com quê? Contentamento. Porque nada trouxemos a este mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele. Tu está agarrado por quê se tu não vai levar nada dentro do teu caixão? Entrou nesse mundo nu, conseguiu alguma coisa pela misericórdia de Deus, trabalhando ou ganhando. Agora está apegado, agora está amando, virou idólatra de dinheiro, virou idólatra de bens materiais, que as coisas desse mundo não é o Espírito Santo que está agindo. Tendo, porém, sustento, e com o que nos cobrirmos, sustento é o quê? O pão de cada dia. E com o que nos cobrirmos é roupa. Mas não está dizendo que tem que ser cara, que tem que ser comprado em shopping, que tem que ser roupa finíssima, não. Tendo com o que nos cobrir e o que comer todo dia, estejamos com isso que é contente. Isso é Bíblia, igreja. Deu para entender? Mas não é isso que está sendo pregado por aí. O que estão pregando é que você tem que crescer, enriquecer. Deu para entender, irmãos? Glória a Deus. Contentamento. Por quê, pastor? Porque aqueles que entram pelas veredas de ficar rico, querido, vão cair em muitos laços. E o mundo está trabalhado, está programado para fazer com que todos aqueles que correm atrás de riqueza se corrompam na mentira. Dificilmente se consegue enriquecer nesse mundo sem enrolar, sem roubar e sem mentir. Deu para entender? O que é que a Bíblia prega para a igreja? Isso aí é Bíblia. Se você tiver sustento e com o que se vestir, fique contente. Contentamento. É o que o homem estava pregando, é? É não, né? Isso aqui é parecido com o que ele estava dizendo? É exatamente o contrário. Será que era Deus falando na boca dele? Foi você que disse. É que tu disseste. Mas a palavra de Deus está abrindo o nosso entendimento. Aleluias. Se você tiver sustento, filho, fica feliz. Para que essa aflição na tua vida de ficar rico? Para que essa carreira desenfreada? Para que tu fica feito doido aí, querendo as coisas desse mundo? Jesus volta, leva a igreja, fica tudo aí, meu irmão. Ou então Jesus pede a nossa vida e ninguém leva nada. Você sabe o que é que a gente deve levar daqui? O amor que nós tivemos uns pelos outros. O que nós devemos levar daqui é a fé guardada no nosso coração, a palavra de Deus no nosso coração, e ter certeza que o nome está no livro da vida. Glória a Deus. Aleluias. E se eu pregar isso para você e não pregar para mim, eu estou sendo falso profeta também. Deu para entender? Mas quem prega um negócio desse, numa igreja cheia desse jeito, no dia de domingo à noite, não está atrás de dinheiro. Está atrás de pregar a palavra como ela é e tem compromisso com Deus. Glória a Deus. O apóstolo Paulo disse que aprendeu a viver contente em toda situação. Aleluias. Filipenses capítulo 4, verso 6. Eu estou te mostrando Bíblia, filho. Você decide o que é que faz com a Bíblia. Ah, o rapaz ele deu uma ideia ali. Lá no Mato Grosso estão tocando fogo. Não
estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica e com ação de graça. Não esteja inquieto, meu irmão. E quando a gente corre atrás de riqueza, o que não falta é inquietação. A pessoa não tem paz na vida, todo tempo pensando como é que eu vou fazer, como é que eu vou ganhar dinheiro, como é que eu vou fazer aquilo, como é que eu vou ser daquele jeito. Nem dorme, nem em paz. Meu Deus do céu. Você está entendendo que ele tira a nossa paz, tira a tranquilidade da pessoa correr atrás de riqueza. Não estejam inquietos por coisa alguma, meu filho. Sossega o teu coração, Deus está te sustentando. Você está vestido, você está comendo todo dia, você está morando. Dê glória a Deus e espere Jesus. Aleluia. É isso o que diz a palavra, filhos. Glória a Deus. Versículo 11 ao 13 de Filipenses 4. Vai completar a palavra. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a me contentar com o que eu tenho. Olha que coisa linda. Eu também. Eu também já aprendi a me contentar com o que eu tenho. Aleluia, tão bom, meu filho, não ser escravo da avareza, não viver correndo atrás de dinheiro, não ter aflição no coração para ficar rico. É tão bom, é ser livre, irmão. Eu louvo a Deus porque eu sou livre, e porque eu posso pregar a palavra de Deus do jeito que ela é, porque tem uma multidão de pastor que não pode pregar isso. Deu para entender, queridos? Sei estar abatido e sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu já estou instruído, eu já aprendi a viver. É o que Paulo está dizendo. Tanto eu sei ter fartura, como eu sei também ter fome. Tanto ter abundância, como padecer necessidade. Quem está falando é um apóstolo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. No dia que tem muito, no dia que tem pouco. Glória a Deus, eu estou em Cristo. Aleluia. O povo da teologia da prosperidade pega esse último versículo e torce tudo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Arranca do contexto e joga a avareza em cima da igreja. Você pode ter carrão, casa de praia, apartamento, não sei o que. Tudo posso naquele que me fortalece. É isso que está dizendo a palavra? A palavra está falando de quê? Contentamento. Aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. No dia que tem muito, glória a Deus e aleluia, o Senhor é o Deus da minha vida. No dia que tem pouco, aleluia, glória a Deus, tu és o Deus que eu sirvo e amo. Mas tem crente que quando começa a passar uma lutazinha, vou mais para a igreja não. Cadê Deus? Está olhando para ti e perguntando assim: vai ficar aí emburrado desse jeito? Aleluias. Quem está entendendo a palavra? Não perguntei quem está gostando, só quem está entendendo. Glória a Deus. Se o apóstolo Paulo, olha para mim, quisesse ter ficado rico na sua época, ele tinha ficado milionário. Você sabia disso? Você sabia disso? Esse homem que escreveu ali Filipenses, se ele quisesse ter sido um pastor rico, ele tinha ficado milionário. Pastor, por quê? Porque ele foi o fundador de inúmeras igrejas. E Paulo era o pastor de pelo menos 50 mil pessoas na Ásia Menor na sua época. Você já imaginou? Se fosse nos dias de hoje, esses caras que estão por aí com o nome de pastor, cheio de avareza dentro do coração. Se Paulo quisesse ter sido um homem rico, ele teria sido. Se Paulo quisesse ter uma mansão em Éfeso, ele tinha.
Se Paulo quisesse ter uma casa de praia lá em Corinto, ele tinha. Se ele quisesse ter uma mansão em Roma, ele tinha. Ele era o pai espiritual de mais de 50 mil crentes, igreja. Deu para entender? E por que ele não ficou rico, milionário? Porque ele tinha o Espírito Santo de verdade. Meu Deus. Glória a Deus. Entenda, igreja, que isso é palavra do Senhor. Paulo poderia ter explorado aquelas pessoas. Paulo pediu oferta para os irmãos de Corinto e da Macedônia para levar para os pobres de Jerusalém. Que 3 homens foram insuficientes para carregar os sacos de dinheiro. E ele não ficou com nada. Pediu para socorrer os pobres e socorreu os pobres e não tirou nada para ele. Você consegue entender isso, meu irmão? Pastor, será que por baixo dos panos Paulo não desviou alguma coisa? Vamos para a palavra. Amém. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 13. Você vai descobrir que Paulo em sua velhice era pobre. Depois de ter fundado igreja em todo canto. Depois de ser pastor de mais de 50 mil crentes. Glória a Deus. Olha se não está na palavra que eu estou te ensinando. 2 Timóteo capítulo 4, 6 a 13 diz assim, ó. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Paulo está dizendo, eu estou perto de morrer. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu não disse assim, guardei uma fortuna, não. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. A riqueza de Paulo estava lá no céu, igreja. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda, todos. Procura VT comigo depressa, Paulo chamando Timóteo. Porque Demas me desamparou, ele ainda foi abandonado na sua velhice. Demas me desamparou, amando o presente século, se desviou. Foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo, o médico que escreveu o Evangelho. Toma Marcos, o Marcos que escreveu o Evangelho, e disse, traze-o contigo, porque é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei lá em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Paulo tinha esquecido a capa dele, lá em Troade, na casa de um crente chamado Carpo. E agora chegando o inverno, e ele velhinho na prisão em Roma, está dizendo, traga a minha capa, porque eu estou sentindo falta dela. Agora me diga se esse homem era rico. Deu para entender, irmãos? Vocês já leram na palavra que Paulo morava de aluguel? O meu povo, ele é enganado, ele sofre, ele é destruído por falta de conhecimento, diz a palavra do Senhor. É por isso que eu não perco tempo, ensino Bíblia. Atos capítulo 28, verso 30. Bíblia. Glória a Deus. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que o quê? Alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo. Ei, Paulo morava de aluguel. Espera aí. O fundador das igrejas da Ásia Menor, foi ele quem fundou a igreja de Éfeso, cidade rica e província romana muito importante.
Foi o fundador da igreja de Corinto, cidade rica, portuária, cidade importante. Foi ele o fundador da igreja de Tessalônica. Foi ele o fundador de Gálatas. Foi ele o fundador dos Filipenses. E esse homem não explorou ninguém, não roubou ninguém, não tomou dinheiro de ninguém e nem ficou rico. Na sua velhice, ele está perguntando pela sua capinha velha e morando de aluguel, igreja. O que eu estou trazendo para você é Bíblia, é palavra de Deus. Isso é palavra de Deus. Agora me diga, se isso bate, está de acordo, ou está mais ou menos parecido com o que aquele homem estava pregando. Deus quer que você seja rico, pregando avareza nos corações, pregando desejo de riqueza nos corações dos crentes. Para quê? Para ficar tudo aqui mesmo? Glória a Deus. Quem já sabia disso a respeito da vida de Paulo? A igreja não sabia disso. O povo não lê Bíblia. O povo vai porque pastor fala, disse, contou história. Meu filho, vá pela palavra. Está na hora de crente ser crente da palavra, irmão. Crente que despreza a palavra é enrolado por falso profeta, é enganado por doutrina de demônio e corre o risco de queimar a Bíblia. Deu para entender? O que eu estou te mostrando é a Bíblia, é? Paulo estava velhinho pedindo uma capa e morando de aluguel. E a quantidade de crentes que eram filhos dele na fé, irmão. Por que aquele homem não tinha uma mansão em Roma? Por que ele não morava numa casa de veraneio em Éfeso? Por que ele não tinha uma casa de praia em Corinto? Deu para entender, irmãos? É o que nós estamos vendo e vivendo hoje. Não está de acordo com a palavra, não é Bíblia e não é vontade de Deus. A igreja aprenda, entenda, seja instruída na palavra e não seja mais enganada por ninguém. Glória a Deus. Aleluia. Estou terminando. E ele depois disse: sede o quê? Meus imitadores. Filipenses 3, 17 a 19. Quem está imitando Paulo hoje? Cadê os pastores imitando Paulo? Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, sendo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Olha bem o que é que diz a palavra. Porque muito há, dos quais muitas vezes vos disse e agora vos digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, é mamon, é a riqueza, é o dinheiro, e o fim deles é a perdição. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, e só pensam nas coisas da terra, só nas coisas terrenas, só em riqueza, em luxo, carrões, mansões, aviões, navios, eles só pensam nisso. Vocês estão entendendo, irmãos? Só pensam no seu próprio ventre, neles próprios. O Deus deles é eles próprios, é o dinheiro deles, para a perdição deles. Mas o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, está dizendo: ei, sigam o meu exemplo. Quem é que está seguindo? Aquele homem que estava pregando está seguindo o exemplo de Paulo? Está imitando Paulo? Me diga. É Deus falando por ele? É a palavra de Deus na boca dele? Tire as suas conclusões pela Bíblia. A Bíblia não deixa ninguém enganado, sendo levado em vento de doutrina e nem doutrina de demônio. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, se no domingo que vem eu voltar vai ser desse jeito, pode ser pior um pouquinho, não te garanto nada.
Eita, pastor, desse jeito eu não volto mais não, olha. Tchau. A Bíblia diz que quem busca os seus próprios interesses, olha para mim, pastor que busca os seus interesses a si próprio, para ficar rico, para enganar o povo, para ter bens na terra, a Bíblia chama eles de cães gulosos. Onde é que está isso, pastor Barbosa? Isaías capítulo 56, versículo 11. É Bíblia. Aleluia. Meu querido, alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que falar a verdade. Nós vamos deixar esses homens levar tudo, enrolar o povo, chupar até os ossos das ovelhas, irmão. E ninguém vai dizer nada, ninguém se levanta, ninguém combate, ninguém fala nada. Isso é ser covarde, irmão. Isaías 56, 11. Estes cães são gulosos, não se podem fartar. Está falando de quem? Eles são pastores que nada compreendem. Todos se tornam para o seu caminho, para o seu próprio bolso. Cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Isso aí é Bíblia. Goste se gostar, se não gostar, fique sem gostar. É palavra de Deus. Cada um por sua própria ganância. O que é ganância? Amor ao dinheiro, avareza, desejo pela riqueza e coisas materiais. Foi eu que escrevi? Então fico com raiva do Espírito Santo e de Isaías. O apóstolo Pedro poderia ter sido rico. Você sabia disso? Atos capítulo 4, 32 a 34. Eu não sei fazer outra coisa, eu só sei te ensinar a Bíblia. Atos capítulo 4, verso 32 a 34, olha só. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia ter coisa alguma do que possuía e que era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns, tudo era de todo mundo. Não tinha avareza dentro da igreja, não tinha ganância dentro da igreja. Glória a Deus. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Havia graça, não havia avareza. Aleluia. Glória a Deus. Não havia, pois, entre eles o quê? Necessitado algum. Porque todos os que possuíam herdades, herança, casa, as casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam onde? Aos pés dos... E eles ficavam? Compravam casas, construíam mansões, compravam charretes de luxo, iam morar numa mansão em Roma. Não, e o que é que eles faziam depois? Repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. É por isso que eles não ficaram ricos, porque eles repartiam. Ei, olha para cá, você vê isso acontecer hoje? O cara enrica, compra avião, iate, mansões, carrões importados, fica rico, nem sequer mais olha para os crentes que estão enricando ele. Você está entendendo, irmão? Não socorre ninguém, não ajuda ninguém, fica altivo, fica cheio de empáfia, tem que andar com segurança. Eu não sou importante. Sabe por quê? Porque não reparte nada com ninguém, só quer para si. Sabe como é o nome disso? Posso dizer? Avareza. Cães gulosos.
Isso é o que a palavra diz. Glória a Deus. O vídeo que nós assistimos é Edir Macedo pregando, dizendo: Deus quer que você seja rico. A palavra confirmou a pregação dele? Foi isso que a Bíblia disse? Ou desmanchou tudo que ele disse? Então eu tirei a sua conclusão. Quem era que estava falando na boca dele? Ele é um profeta de Deus, é? Glória a Deus. Deus não deixa ninguém enganado. Para terminar, Jesus diz, sabe o que? Mateus 19, 23 e 24. Jesus agora vai confirmar a pregação do homem. Olha aí. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, quão é difícil um rico entrar no reino dos céus. E outra vez vos digo, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso é palavra de Jesus. Tu fica com a palavra de quem, crente? Do falso profeta ou do Senhor da glória? Quem disse isso aqui foi Jesus. Difícil um rico entrar no reino dos céus. Vocês entenderam? Que foi que o outro lá disse? Deus quer que você seja... Para quê? Para não entrar no céu? E aí ele falou para quê? Quero que você seja rico para você me dar mais oferta. Só não entende quem é alienado. Mais claro, mais direto do que isso. E 1 Timóteo 6, 9 a 11 eu encerro por aqui. Alguém pode dizer assim: pastor, mas ele expulsa demônio e faz milagre. E naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, profetizamos, fizemos maravilha. Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, não vos conheço. Vocês estavam praticando a iniquidade. Qual? Idolatria. Deu para entender agora, meu filho, como é que fica de fora? Última leitura, 1 Timóteo 6. E eu fecho aqui e oro, está em cima da hora. 6, 9 a 11. 1 Timóteo 6, 9 a 11. E a gente termina essa leitura. Pode até ficar de pé para ler de pé. Em cima da hora ali, ó, 8h30. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e o menor deles é a mentira. Aleluia. E em muitas concupiscências e loucas e nocivas, que submerge os homens à perdição e à ruína. Isso aí é para quem quer ficar rico. Aí o cara diz que está falando pelo Espírito Santo e diz assim: Deus quer que você seja rico. Está desmanchando a palavra. É doutrina de demônio na boca daquele homem. Você consegue entender, irmão? O que é heresias encobertas destruidoras? Ficou claro? Porque o amor do dinheiro ou ao dinheiro é o quê? A raiz de toda espécie de males. Tudo que é ruim. Prostituição, traição, mentira, roubo, engano, falsidade. O amor ao dinheiro é a raiz de tudo isso. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Pastores, bispos, apóstolos, tudo desviado da fé porque estão apaixonados por dinheiro. E se traspassaram a si mesmo com muitas dores e não tem paz na vida. Brigando uns com os outros, quem ganha mais dinheiro, quem compra mais, quem fica mais rico e quem tem a igreja maior. Paz aqui não tem. Glória a Deus. Quem entendeu a palavra do Senhor? Isso é o que Deus tem nesse lugar para você. Deixa eu te dizer uma coisa. Preguei, ensinei, mostrei na palavra. Agora você decide o que é que faz com a palavra.
Aleluia. Glória a Deus. Pastor, com a palavra dessa, algumas pessoas que vieram hoje não voltam. Não estou preocupado, meu filho. A obra é de Deus, meu filho. O reino é de Deus. A minha vida é de Deus. Esse lugar é de Deus. Se eu tivesse aqui atrás de te enrolar, de te roubar e de ficar rico, eu estava preocupado contigo e não pregava um negócio desse. Tu quer ir, não volta mais. Tchau. Foi claro? Agora, se tu quer ir para o céu, ouvir a palavra de novo, tu volta domingo que vem e eu traz mais uma pessoa. Aleluias. Fecha os teus olhos, coloca a Bíblia na cadeira, nós vamos encerrar. Em nome de Jesus.